Boa tarde, galera do Fox Sport Rádio. Aqui é o Márcio Pires, da cidade de Sumaré. E a minha pergunta vai para o Edmundo, um cara que eu sou muito fã e queria um dia conhecê-lo pessoalmente. Edmundo, você acha que o Dudu pode atingir um status de ídolo perto de você com a camisa 7 do Palmeiras? Um abraço, galera do Fox Sport Rádio. O Edmundo é tão ídolo. Eu vou contar um negócio, não vou falar onde foi. Hoje de manhã, estava com o Edmundo. Uma torcedora do Palmeiras viu o Edmundo, estou falando sério, não conseguiu falar. Era muda? Tirou uma foto, Pascoal, e não conseguiu. Ela ia falar, travou, ia falar, travou. É mentira? Não, é verdade. Mas respondendo a pergunta do... Qual é o nome dele mesmo? Esqueci. Palmeirense. Sumaré, Nosso palmeirense. Sumaré, interior de São Paulo. Eu acho que o Dudu já alcançou um status de ídolo da equipe do Palmeiras, e eu acho que não é justa essa comparação igual, maior, pior, diferente. Acho que cada um tem seu espaço, tem seu momento, e ele está aproveitando muito bem o momento dele, e com certeza hoje é o melhor jogador do Palmeiras. É que ele joga com a 7, né? A 7 tem um peso lá, né, Pascoal? E tem o Edmundo, há de reconhecer, tem uma certa característica. O Edmundo era um pouco mais, sabe, por dentro, o Dudu um pouquinho mais pelo lado do campo, mas o Edmundo também fazia o trabalho de lado de campo, saía para receber, voltava e tal. Eu acho que tem algumas características que o Edmundo tinha como jogador e que o Dudu tem. Não dá para comparar os dois, né? Eu não faço esse termo de comparação. São apenas características. Agora, acho que o Dudu está construindo no Palmeiras uma carreira legal e criando essa identificação como ídolo. Afinal de contas, quando ele terminou o ano passado como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E quem era o treinador? O Cuca. O Cuca assumiu o time do Palmeiras. Como é que jogou o Dudu? Sai da ponta esquerda, Dudu. Faz uma variação, vem para a direita, troca de posição, vai para o lado, vem por dentro. Começou a fazer o trabalho do Dudu do ano passado. Não o Dudu que estava jogando o Campeonato Paulista, o Dudu do ano passado. E voltou e jogou muito bem a partida contra o Vasco. Foi um dos destaques. Eu acho que o Dudu é um jogador que tem muito, mas muito carinho da torcida do Palmeiras mesmo. Vamos ver quem está mandando mais mensagem pra gente aí. Vamos lá. Oi, é o Sérgio, falo aqui de São Caetano do Sul. Queria saber do Animal se seria viável o Palmeiras colocar um time reserva com a qualidade de elenco que nós temos para a disputa da Copa do Brasil e reservar os principais jogadores ou até o time titular para tentar abocanhar a Libertadores e o Brasileirão. Um abraço para todos aí da mesa, em especial pro bombadão do Mano. É genética, Paquito. Olha, o Palmeiras tem um elenco excepcional. Se o Cuca decidir jogar com time reserva, o Palmeiras está longe de jogar com um time ruim, né? Roger Guedes, Keno, Michel Bastos, O goleiro, como é que chama? Jailson. Agora chegou o Mike, tem Fabiano, tem Egídio. Egídio seria titular em qualquer outro time do Brasil, só não é no Palmeiras, né? Mas com o Cuca, ele vai ser titular, pode ter certeza. Quem, o Egídio? O Egídio. Eu acho que ele vai ser titular. O Cuca gosta muito do Egídio. Muito, muito, muito. Informação que eu obtive dentro do Palmeiras é exatamente nesse sentido. Que a chegada do Cuca vai abrir um espaço bem grande pro Egídio no time do Palmeiras. Tinha o papo dele pro Vasco, né? Então, Não agora sai. só tem um problema, né? Quando você abre mão dos seus principais jogadores ou do seu time titular, você abre mão de conjunto também. E num confronto como contra o Atlético, contra o Internacional, que apesar de estar jogando a Série B, é um gigante do futebol brasileiro. É sempre traumático uma eliminação, né? Tendo em vista o Rogério Ceni, a gente roda, para lá na trajetória do Rogério Ceni, porque são as eliminações em sequência que trouxeram a desconfiança. Claro que o Cuca não vai querer isso, e aí ele vai achar um equilíbrio para mandar em campo um time descansado, mas bem equilibrado e bem entrosado para encarar o Inter. Ontem, na representação dos jogadores, os jogadores que sentiram um pouco mais, não foi nenhum titular programado, os que ficaram lá no vestiário, alguns sentiram um pouco mais o cansaço da partida. O Zé Roberto foi um, o Guerra foi outro, e o Dudu também sentiu mais os caras que mais correram na partida. Então ele deixou os caras descansando e tal, fazendo lá o trabalho de recuperação física, para ver se tem condições na quarta-feira. Se não tiver condições, ele pode tirar 3. Eu acho que não vai mudar muita coisa no time do Palmeiras. Agora, mudar o time inteiro,
Aí o Sérgio lá de São Caetano que fez a pergunta, eu não trocaria o time, então não dá pra você trocar o time inteiro de um jogo para outro. Mas, eu não faria isso. volto a me revoltar com essa situação, com todo respeito. Até agora não tivemos aí uma sequência de mundo que foi extremamente massacrante para nenhum time. Quando a gente fala de talvez outubro, novembro, tudo bem. Aí o jogador já está com aquele desgaste muscular por causa dos jogos que aconteceram durante o ano, enfim. Mas estamos agora em meados de maio. O ano praticamente começou, não chegamos nem na metade. Já tem jogador aí com a língua de fora, Pascoal? Já tem jogador aí Não é sentindo. jogador língua de fora. Pascoal, Eu trouxe informação aqui há algum tempo. Não é mimimi, mano. Em 2 meses de campeonato espanhol, o campeonato espanhol, de temporada europeia, o Barcelona tinha feito acho que 8 jogos. O Corinthians já tinha feito 14. Vamos levantar daqui a pouco. Veja, nós temos. A temporada começou quando? Em janeiro. Não. Fim de janeiro, começo de fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. Nós temos 3 meses e meio de campeonato. Vamos comparar com esse mesmo período na Europa. Aqui já deve ter jogado o grande problema do Brasil, senhor Mani, o grande problema do Brasil é o país continental, né? Então as viagens são muito longas, mesmo estando em território brasileiro. Exatamente. E aí times como Palmeiras e Flamengo e Atlético, times que estão jogando Libertadores... O Santos vai para La Paz. Tem o desgaste da viagem. Aí, por exemplo, o jogo de domingo para o jogo de quarta, sem viagem, é tranquilo. Esses jogadores já vão estar tranquilamente recuperados. Ô Flavinho, se o Atlético, no dia que o Atlético Paranaense for for enfrentar o Paysandu, é uma viagem. O Santos foi jogar com o Paysandu. Não, o Grêmio. Não, é uma historinha. Lembra daquele jogo Figueirense e Juventude Figueirense, lá que o árbitro fez lá, anulou o jogo? Falou que ia fazer o Juventude ganhar e não aconteceu. O Antônio Carlos Zago, que hoje é treinador do Internacional, era zagueiro do Juventude. Aí eu dominei uma bola, ele me deu o lado do campo, assim, com facilidade, eu dei o tapa, ele pum no meio. E a gente já tinha tretado lá atrás e tinha virado amigo. Aí eu levantei e falei, pô, Antônio. Aí ele falou, eu preciso tomar o cartão amarelo de qualquer jeito. Aí a jogada rolou, eu dei o tapa de novo, ele pá! E o juiz nada de dar o amarelo. A terceira, pá, ele deu o amarelo, botou no chão. Falei, pô, Antônio, agora exagerou. Ele falou assim, não, Edmundo, esse jogo era 10 da noite. Ele falou, amanhã sai 5 horas da manhã, a gente sai 5 horas da manhã daqui pra jogar em Fortaleza. São 14 horas de viagem, porque saía de Caxias, vai a Porto Alegre, aí esperava, vinha São Paulo, Goiânia, Brasília. Aí ele pediu o amarelo? Eu juro por Deus. Mas ele tomou o amarelo? Tomou o amarelo. Graças a Deus. Pra não enfrentar essa maratona de viagens. Por que ele não reclamou com o árbitro, pô? Descontou o árbitro ia fazer, o árbitro estava na cabeça. Ei, Moscou, o do Cid não tinha isso. Juro por Deus que essa história é verdadeira. Eu vou falar pra vocês. Por quê? Por causa do desgaste físico da viagem. Você vai contar a história do Serginho, né, Pascoal? Não. Quando eu tava no Figueirense, eu trabalhei no Figueirense, o Edmundo também jogou lá, eu trabalhei no Figueirense quando eu subi em 2001. As viagens eram de Florianópolis para Belém do Pará, de Florianópolis para Fortaleza, de Florianópolis. Na Europa, você vai de uma hora e meia para outro país. A Chapecoense é o time que mais jogou no Brasil esse ano, até agora. Porque jogou o Campeonato Catarinense, foram 20 jogos, jogou a Primeira Libertadores. Liga. Está jogando a Libertadores. Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana. Então foram 30 jogos em 3 meses. Que é o que o Palmeiras vai enfrentar agora se avançar na Copa do Brasil, inclusive. Que é e vai jogar, Flavinho, a Sul-Americana, vai jogar aquele jogo lá no Japão, que é do campeão da Sul-Americana com o campeão japonês. Jogou a Recopa lá com o Atlético de Medellín. Isso, e ainda vai jogar os troféus lá na Europa, inclusive o troféu Juan Gamper com o Barcelona. E sair de Chapecó, Felipe, é mais trabalhoso do que sair daqui de São Paulo. Porque a gente tem o Campeonato Brasileiro. Muitas vezes tem que vir para São Paulo. O Campeonato Brasileiro é concentrado no Sul-Sudeste. Também não é nenhum grande drama. Você tem hoje 3 times do Nordeste jogando só o Campeonato Brasileiro. Ninguém joga. Quando cai na tabela para jogar com o Paysandu é na Copa do Brasil. O Grêmio tem que sair. O Remo, o Avaí tem que sair. Do que você está falando? Sair do Rio Grande do Sul, sair de Santa Catarina. Pro Palmeiras, pros times aqui de São Paulo, Rio, Minas, é menos traumático, gente. Tá todo mundo pertinho aqui. O Palmeiras joga, sem dúvida. Joga em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Curitiba, aí Bahia. O voo mais longo é para Bahia. Recife. É menos. Não, aliás, o mais longo é para o Recife.
O mais longo são 3 horas de voo. Então também não é um drama também monumental. Na tua época era, quando o Campeonato Mas, Brasileiro Flavinho, posso falar uma coisa do fundo do meu coração também, que eu já reclamei isso quando jogava e fui muito criticado. Quem compra as passagens não viaja. É verdade, aí tem um centro de custo lá que tem que comprar as mais baratas possíveis. E às vezes você vai para Recife, são 3 horas, aí para em um monte de lugar. Os clubes não estão fazendo isso. Hoje os clubes arrecadam mais. Os times para jogar Libertadores, o Palmeiras freta avião. Enfim. Mas isso também era um outro problema que cria um desgaste ainda maior. Quando você vai jogar no Campeonato Paulista, por exemplo, que você joga só no estado assim, de São Paulo, é bem tranquilo. Você não precisa poupar em demasia os jogadores. Por exemplo, no jogo de domingo para o jogo de quarta, eu tô com o Pascoal. Um ou outro só que deve ser poupado. Se tiver tido algum problema, se o cara tiver tido algum problema, em função de você ter bom elenco, hein? Em função de ter um grande elenco. Quando dá pra porque você substitui até com uma certa facilidade. Às vezes até o time cai pra cima, né? Substitui melhor. Melhora. Deus escala, é isso? Exato. É o caso do Cruzeiro. A contusão do Sobis é Deus escalando. Olha, o seu Mano fala isso, que Deus escala. Não, quem falava era meu pai. Meu pai dizia isso. E o Palmeiras, sem contar amistosos, nesse ano já jogou 22 partidas. Contando o Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, já fez Copa do Brasil. O Real Madrid, nesse mesmo período, tinha feito 17 jogos. Você entendeu? E mais isso que o Edmundo falou. A Espanha é um ovo. Olha o Brasil. Nós estivemos lá, agora no Real Madrid e Barcelona, foi um espetáculo. E o Barcelona foi no mesmo dia. Saiu de Barcelona, no voo fretado deles lá, no avião deles, né? Tem essa ainda peculiaridade. Chegou no mesmo dia. Todo mundo dormiu em casa. Então, assim, existe uma certa diferença numa logística. Daria pra fazer num jogo assim, São Paulo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Porto Alegre, daria pra fazer. Se tivesse Daria pra fazer. Daria pra fazer. Você dorme, só é um jogo domingo. Se tivesse avião e se não tivesse história de concentração aqui no Brasil. Você dorme em casa, de manhã você pega o seu avião. Mas aqui ninguém dorme em casa. O problema não é o avião. Não, mas o problema não é o avião, o problema é cultural. Mas as pessoas o Barcelona joga domingo no Camp Nou. O Barcelona... Eles se apresentam no mesmo dia pra jogar. Eles dormem em casa. Mas, Benja, todo mundo fala a respeito do desgaste, principalmente da Libertadores. Mas é que esse ano os times mexicanos não estão, Edmundo. Mas pro brasileiro, quando vai pro México, o cara fala, nossa, meu Deus, tenho que ir pro México. Imagina os mexicanos que todo jogo tem que descer pra América do Sul. Mas aí, pior ainda. Então eu quero perguntar pro Edmundo, antes de chamar o WhatsApp, 2 coisas rápidas pra você. O Mano fala que jogar na altitude é mimimi. Não, que não tem falo nada... isso. Ele fala isso? Não. Peraí, não distorça o que eu digo. Não distorça o que eu digo. Jogar em La Paz, realmente o cara sente. Mas tem gente que vai jogar 1.200 metros e já fala, tô sentindo a altitude. Não muda o que você falou. Imagina, pega uma frase minha falou que é frescura. Pega uma frase minha falou que é frescura. Pega aí. Pega uma frase minha falou que é frescura. Vai dar 6 horas de gravação. Desafio você a mostrar alguma frase minha falando isso. Não, falou sim, mano. Não, imagina, não fala bobagem. Edmundo, jogar na altitude é mimimi? É individual. Pra você? Eu não senti nada. Eu joguei. Tá vendo? Você tem razão. E aí. Não, peraí. Eu não entendo que seja mimimi, não. É individual. Então você tá errado. Eu não senti nada, passei mal depois. Fiquei com náusea, dor de cabeça. Mas durante o jogo, joguei, corri normal. O Edmundo fez a final da Copa América. Foi exatamente nesse jogo aí. O Romário e o Flávio Conceição não conseguiram, saíram no aquecimento. Então é individual. Tinha alguns que tinham dificuldade de correr. Eu acho que é uma coisa individualizada, não dá pra falar todo mundo vai sentir ou ninguém vai sentir. A maioria sente porque você está se submetendo a um esforço físico com menos ar para respirar. Só que assim, a seleção, ela fez de um jeito que a gente chegava em cima da hora. Horas antes. 2 horas chegou. 2 horas antes. Chegou, que aí a altitude não dá tempo do teu corpo perceber o que está acontecendo. A seleção geralmente chega no aeroporto, pega o ônibus e vai pro estádio. Isso. Nem para em hotel. Exatamente. Que é para evitar qualquer tipo de situação. Você já foi a La Paz? Não, graças a Deus. O avião, ele não pousa. Ele sobe. Ele sobe, ele faz assim. Mas, Edmundo, agora me recordei o que eu falei a respeito disso e não falei que é frescura. Peraí, não falei que é frescura. Você vai entender o que eu disse. Humildade!
Ele tá dormindo. Tá dormindo. Pois é nóis. Mas Não, o que eu foi disse... humilde. Não, peraí, você vai Foi entender o que eu humilde. disse. Eu não falei que o jogador não sente. O que eu disse é que é mimimi dos jogadores não quererem jogar lá. Porque o negócio é o seguinte... Você vai entender. Deixa eu terminar. Então O negócio retira é o seguinte, prêmio. É verdade. O que eu disse sempre foi isso. Eu falei, senão daqui a pouco o cara vai falar, ai, tá muito quente, eu não quero jogar no Não vou jogar no Recife. Rio, é. Eu não quero jogar em Manaus. isso você também falou. Não, o que eu sempre digo é isso. Você Então, falou o que era eu falo- mimimi. Tem que começar a anotar. Deixa eu terminar, gente. Não, mas O tem que negócio é o começar a seguinte, anotar. o que eu disse, Não, eu tá repito gravado, aqui. não. Eu acho que tem que valer o fator casa. Se a casa do cara é La Paz, o time tem que jogar em La Paz. Porque senão o cara pega e fala, eu não tô acostumado a isso aí jogar no ninguém Recife. discorda. Ué, óbvio que é. Vocês Da hora. discordam. Não. Você outro dia sugeriu aqui que o jogador pode morrer na altitude. Claro que pode. Você falou. Edmundo, Você falou, acho que 11 falou. horas da manhã. Tivemos um debate 11 horas aqui. da manhã. Rio de Janeiro. Fevereiro. Dá pra jogar legal? Não, é quente. Mas é ruim pros dois, cara. Não, é ruim assim, pros dois, sim. eu fui muito criticado pela torcida do Flamengo, porque o Guerreiro deu uma entrevista esse ano que ele disse que não estava conseguindo se adaptar ao calor do Rio de Janeiro. Ele já está há 2 anos lá, vestindo a camisa do Flamengo. Se não se adapta em 2 anos, vai se adaptar quando? Eu penso diferente, eu penso que houve mais dedicação, ele está treinando um pouco mais, está se alimentando melhor, dormindo mais. Isso aí faz qualquer um ficar em forma. Agora, realmente, os clubes sentem muito o jogo no calor, mas é para os dois. Se você traz o Grêmio, para jogar às 11 horas da manhã num centro muito quente, em Recife, 11 horas, é prejudicial, porque ele está vindo do frio. Mas aí quando o Sport vai jogar Mas lá... quando o em Sport julho, vai lá à em noite, julho à noite, 10 horas da noite, hoje tá tá cortando, é a mesma coisa. cortando de frio, também é a mesma coisa. Então eu concordo com ele. Cada um tem que se aproveitar Das armas que tem, das né? suas armas que tem. Mas, Edmundo, você falou que jogou na altitude e não sentiu os efeitos. Você tomou um Viagra pra jogar? Eu já modo é tomar um Viagra. Eu já tomei por outras coisas, mas pra jogar Não, é sempre comigo, cara. É todo dia que eu sento aqui tem uma dessa, cara. Aí vocês falam que eu dou risada, que eu caio aqui, porra. Ô, Ed. É que os times não. argentinos... Meu pai falou pra não mentir. Tá certo, isso é ótimo. De uma forma geral, os times argentinos usam esse O artifício. River, quando foi pra lá, usou, né? Usou. Mas todo mundo entrou armado. Pode Ele é falar. vaso de Mas latador. eu não ia tomar banho depois do jogo, mas de jeito nenhum, velho. Olha o outro Eu ia me lá, trocar não. no ônibus, tá louco, Facicane? Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente, vamos lá. Hoje o programa tá animal. Boa tarde, beijo, boa tarde vocês aí do Fox Sports. Edmundo, sou seu fã, cara. E a minha pergunta vai pra você. Eu sou o Lúcio aqui de Belo Horizonte. E a minha pergunta é, você acha que o Palmeiras, passando na Libertadores, que eu acredito que passa, tem time pra pegar a Juve na final do Mundial de Clubes e ser campeão? Ah, e outra coisa, Edmundo, sou seu fã demais, cara. Autografa a camisa do Palmeiras aí, manda pra mim, cara. Nossa, sou feliz, mas você vai fazer um cara feliz. Um abraço, Pascoal, um abraço pra todo mundo aí, valeu! Cara, é uma loucura, né? O que o torcedor do Palmeiras e o torcedor do Vasco gostam de você. É impressionante, né, Edmundo? Caraca, velho. Que loucura isso. Mas responde nosso amigo lá. Acho que o caminho é longo, né? Também acredito que a Juventus vai ser campeão europeia. Mas o Palmeiras tem mais um caminho para percorrer. Mas eu acredito sim. O futebol brasileiro sempre tem condições de jogar de igual para igual com qualquer escola, né? Com qualquer futebol do mundo. Olha, eu discordava dessa opinião do Edmundo até ver a final do ano passado. Quando o Kashima Antlers, do Japão, levou um jogo com o Real Madrid. Mas o Real entrou. Beija. Sempre ele tem um mais. Beija não tem mais. Foi o que o Real jogou. Quem classificou? Foi o que o Real. O jogo foi pra prorrogação. Quem foi campeão? Beija, não é isso que eu tô falando. Estou dizendo que se o Kashima, Teve jogo, que é Benjamin. muito inferior ao Palmeiras, levou um jogo pra prorrogação contra o Real Madrid, por que não dá pra ganhar? O Real Madrid será o campeão. Eu concordo com o Edmundo, eu acho que a Juventus vai ser campeã também. Agora é o seguinte, nós não podemos fechar os olhos para um time argentino, hein? O River Plate. Tá devagarinho, né? Tá invicto, 100% de aproveitamento na Libertadores, ganhou do Boca na Bombonera
3-1 nesse final de semana. Ganhou. É o River. Bem ganhado. E ninguém tá falando nada. A gente só fala aqui do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético. Só. Mas não tem um Palmeiras, Uruguai, agora tem um Flamengo, Atlético. porque Palmeiras, só Flamengo, olha e Atlético. comigo aqui. Não, A gente tinha um Uruguai, agora a gente tem um os times argentino. brasileiros Era são só o que favoritos. faltava. Claro, eu acho que eles São estão candidatos. entre os favoritos. Mas a gente não pode fechar os olhos pro River Plate, hein? Porque o ano passado Não pode. também falava de quem? Falava do Falava de todo mundo. Corinthians, não sei o que. Quem foi campeão? Atlético E Nacional. o vice? Santa Fé. Não, Independente Del Valle. Independente Del Valle. É. Os brasileirinhos, Pachequinho aqui. Gente, Sem e o contar que River tem já outro está time. classificado matematicamente para outra fase. Mas operaram os brasileiros, só falta operar. Fala, Facicani. Não, bem, já eu na semana passada também eu fiz o jogo do São Lourenço, que muita gente já dava como favas contadas no grupo do Flamengo, e meteu uma sacolada lá em cima do Atlético Paranaense fora de casa, num campo pro São Lourenço mais hostil, porque o São Lourenço não está acostumado com gramado sintético. Primeira vez que ele jogava aqui na América do Sul com gramado sintético foi contra o Atlético Paranaense. Um time muito bem organizado pelo técnico Diego Aguirre. Jogou dentro da limitação dele, ali um passo atrás, com 3 linhas de volante muito bem marcadas. Enfim, o time que tem um cara que é diferente para a América do Sul, que é o menino que jogava no River Plate, o Beluski, que é bom jogador. Ou seja, é um time perigoso também. E quarta-feira o Flamengo que abre os olhos lá. Olha, antes da gente ver uma matéria muito legal a respeito do Cuca, aproveitar que o Edmundo tá aí para acabar com alguns mistérios. O gramado sintético, por exemplo, lá da Arena Baixada, o jogador que não está acostumado, faz muita diferença, Edmundo? É que assim, pro pessoal que está em casa, que joga pelada, naquela grama sintética que é duro assim, Acha que é isso? acha que é diferente. Realmente, a grama de um campo De society. de society para um campo profissional de grama natural tem muita diferença. Só que o gramado da arena não é De society. de society. É uma grama alta, onde os atletas jogam de chuteira normal, chuteira de trava, né? E acho que não tem diferença nenhuma. A única coisa é que quando molhado, a bola corre um pouquinho mais. Mas isso já está acontecendo na Arena Corinthians, no Allianz Parque, em outros tantos estádios pelo Brasil, pós-Copa do Mundo, né? Que era uma coisa normal de se fazer. Acho que não tem muita diferença, não. Pode, no início ali, você ter uma questão de adaptação, mas... Olha, eu vou dizer um negócio pra você, tá ficando ruim esse programa pro Mano. O Edmundo tá acabando com todos todas as teses do Mano estão indo... Mas por quê? Eu não tô acabando com nada. Pega nas tuas teses lá, a minha opinião. Olha lá, as teses do Mano estão Não, mas empurradas ele lá. tá me jogando Olha contra aqui. você, mas eu não falei nada de grama Eu sintética. não tô aqui pra jogar ninguém contra ninguém. Ele não falou nada de grama sintético? Pelo amor de Deus, você destruiu aqui sempre. Pô, você olha, é um brincalhão. É um idiota. O Edmundo, antes de chamar o VT do Cuca, o Mano tá com vergonha de perguntar, você que tava lá. Ele perguntou uma vez, ele falou, pergunta pro Edmundo, porque tinha o Ronaldo pessoalmente, é mais bonito mesmo que na televisão? Aí, Edmundo, você tá jogando uma água fora da bacia aqui na brincadeira. Isso é um desejo seu, né? Ele queria ser o amigo marroquino do cara. sabe? Pô, imagina ele tá no Quem jogou com o barco. Becker, ele pergunta do Becker, mas o Becker era perfumado. Eu ia estar, se eu fosse o amigo marroquino, ia estar no barco, ia estar em Não, o Ibiza cara agora. foi preso na Holanda. Ah, mas precisa ver por quê também, isso não quer dizer nada. Vamos ver essa matéria aí, muito legal do Cuca aí, ô Flavinho, vamos lá, roda aí. Cuca aí. Cuca chegou e o Palmeiras mudou da água para a calça vinho. Fica mostrando o cofrinho para as pessoas que estão em cima, né? Um cofrinho escondido por uma calça que dita moda. Graças a Cuca, o Palmeiras abraçou a tonalidade de gosto duvidoso. A paixão sempre traz exageros. Cuca reestreou. Foi só um joguinho, mas para o palmeirense tudo parece ter mudado. A defesa, por exemplo, tomou gol em 7 dos últimos 10 jogos com Eduardo Batista. No retorno da calça vinho... a solidez voltou. A melhor chance do Vascão foi um presente de Jean. Tietê estava em má fase, apesar das controvérsias. Acho que o fato de falarem que eu caí o rendimento, eu não jogo sozinho aqui no Palmeiras. Se eu cair, o Palmeiras também caiu.
fiz gols, ajudei a equipe, então eu não considero essa pergunta sua coerente. Com a calça vinho na área técnica, o meia voltou a jogar bola. Fez a dobradinha com Jean na lateral direita e participou do terceiro gol. Uma maneira que eu prefiro jogar da maneira que o Cuca joga, só isso. Com Cuca, o time tem pressa. Marcar logo no comecinho do jogo é uma das marcas do treinador. Lembra do Brasileirão do ano passado? O início contra Grêmio, Flamengo e Coritiba foi avassalador. A troca de passes não é prioridade. O Palmeiras de Cuca prima pela velocidade, intensidade e marcação sob pressão. A gente iniciou o jogo de uma forma totalmente diferente do que o Palmeiras vinha jogando nessa temporada, pressionando a equipe do Vasco. E a parte psicológica? A confiança do profe hacia nós foi fundamental. O papinho ao pé do ouvido é uma das armas do prof. Cuca. Com uma semaninha de conversa, Borja já marcou 2 gols. Já pensou o que o futuro reserva? E a vontade dos jogadores aumentou? Lógico que entra um outro treinador, às vezes o jogador ele se motiva porque é uma chance nova de aparecer. Com Cuca, o Palmeiras também fica mais místico. Na reestreia 4-0 contra o Vasco. O mesmo placar da estreia no ano passado contra o Furacão. Cheirinho de Deca campeonato no ar? Eu vou pôr outra calça também, né? Lógico que eu vou pôr outra calça. Olha, é lamentável a falta de personalidade de algumas pessoas. Não vai de novo. Mas... Olha aqui, vem aqui, produção. Ele vem, olha, ele é tão paga-pau do Cuca que ele vem com a calça igual do Cuca. A calça não, é a calça dele. Eu fui lá na casa dele e roubei a calça. Não, olha aqui. Ninguém mais tem calça. Fazia 6 meses, mano, que Como é que você Flavinho... é tão jeca? Você nunca viu uma calça Fazia na 6 vida, meses entendeu? que o Flavinho não usava essa calça. Aí o Cuca voltou, o que ele fez? Tirou do armário. Ele saiu do armário? Saiu, junto Ele com é a calça, ele é a calça. Ô, Edmundo. Larga Deus, Zebedeu. Edmundo, tá aí, o Cuca voltou. Qual é o GC ali? Deixa eu ver. Sem personalidade, Flavinho imita o Cuca. É isso mesmo, sem personalidade, Flavinho imita o Cuca. Edmundo, meus advogados adoram um jogo essas coisas. só. Tá com print ali, Um jogo esse só. negócio. Um jogo só já é outro Palmeiras? Olha, ouvindo ali as sonoras. Sim. Não, ouvindo. É uma mudança de postura. Porque eu acho que o dever do treinador é ele tirar o que o time tem de melhor. Esse Palmeiras é extremamente veloz. E não é um Palmeiras técnico, né? Como é que eu vou dizer assim? Um time de posse de bola e que resolve o jogo a qualquer momento. Isso irrita o torcedor. Estou fazendo uma comparação, né, com o trabalho de um com o trabalho de outro, porque eu não estava presente. Mas pelo que disse o Zé Roberto, Tietê e o Borja, ficou muito claro de que a postura foi diferente. Com o Palmeiras marcando pressão, jogando de vez em quando na bola longa, não só tendo posse de bola, sendo rápido na transição de meio campo a ataque, com mais tranquilidade, com um jogador que vinha reclamando de sucessivas substituições, tendo a certeza de que ele vai jogar os 90 minutos. Não acho que foi isso que fez ele fazer os 2 gols. Foi o Jean ter deixado ele cobrar o segundo pênalti e a fragilidade que o Vasco tem no sistema defensivo. Ô, Ledmundo, eu vou te perguntar do ponto de vista do jogador. Você que teve uma carreira bem longa. Já aconteceu de você em algum grupo, em algum clube, numa mudança de técnico, o grupo todo ou estranhar demais o técnico seguinte, ficar muito incomodado por uma mudança drástica de estilo de jogo,
que levasse esse outro técnico a cair também, não cair porque o jogador derruba, mas porque, pô, era tão melhor do outro jeito e tudo mais. Sei lá, saiu do Luxemburgo, foi pro Zé das Couve, não sei qual exemplo que você usa. A mudança, ela é sempre pra melhor, né? Quando você muda, porque mas você quer mudar. No caso aí não foi, no caso do Palmeiras a mudança na troca do Cuca pelo Eduardo Batista, ela incomodando os jogadores, foi uma coisa meio... Ela acabou que foi obrigatória. Ele saiu. Acho que foi uma escolha equivocada do departamento de futebol do Palmeiras. Porque trouxe um cara com um estilo completamente diferente. E aí no meio do caminho, percebeu que precisava voltar atrás. Assim, eu não acredito que jogador de futebol derrube treinador. Mas, se você chega alegre, chega feliz, você está bem para trabalhar, você trabalha melhor. Né? Isso em tudo, só no futebol. Não só no futebol. E aí quando você tá desconfiado do que o cara te fala, do que o cara te passa, se você não acredita no seu comandante, com certeza seu desempenho diminui. Isso é coletivo, você tem... O desempenho diminui, o resultado não vem, a culpa acaba caindo sobre o treinador. Entendeu? Isso pra mim é muito claro. E em todos os grupos que eu vivi, não que os jogadores tenham alguma coisa contra A ou tenham alguma a favor de B. Né? No caso, Eduardo Batista e o Cuca. Tenho certeza que o Eduardo Batista é uma figura adorável. Mas você acha que faltou gerir um grupo? Faltou boa vontade dos jogadores? Não, esforço dos jogadores para entender o futebol que o Eduardo Batista prega? E se algum jogo, as características dos jogadores. Você joga com 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo, você tem que dar a eles a possibilidade de usar a velocidade. Você não pode jogar com 2 jogadores de velocidade do lado do campo e tocar a bola. Ter posse de bola, sei lá, como tem os times da Europa. Que ficou muito claro no Brasil, pro Brasil, o estilo Guardiola de trabalhar. A gente achou que o Guardiola fosse o Pelé dos técnicos. Aqueles jogadores com aqueles jogadores combinam, agora com outros não combina. Acho que é mais ou menos isso que aconteceu com o Palmeiras. O próprio Guardiola, né, Edmundo? Guardiola agora numa entrevista recente disse que o desempenho dele e a técnica que ele tenta implementar no Manchester City, se fosse no outro clube, ele já teria sido demitido com o resultado que ele tem agora. No outro clube, não. Ele falou num time grande. Não, ele mencionou 2 times. Ele mencionou o Real e o Bayern. Não é que ele falou que o time... que o Manchester é pequeno. Ele falou assim, se fossem times como o Bayern e o Barcelona, que ganham o campeonato... Ele usou a palavra time grande. Que ganham o campeonato todo ano. Isso que é nesse sentido que ele quis dizer. Não, ele usou a palavra time grande. Usou sim. O sentido que ele quis dar é o seguinte, Bayern e Barcelona são gigantes do futebol europeu. Você vai passar um pano pra ele agora. Você tá aqui pra dar uma aliviada. Você tá aqui pra aliviar a barra dele. Vocês acham que vocês vão criar crise no Manchester United? No Manchester City? Todo mundo você vem aqui e dá uma madeirada. Agora pra ele você quer aliviar. Então tá bom. Sei lá, tailandês, você quer aliviar. Não, o que eu tô querendo dizer é que vocês não compreendem as pessoas. Se fosse aqui, se fosse o Eduardo Batista, o senhor, quando o Eduardo Batista assumiu, o senhor falou, já chegou demitido. É claro, já chegou demitido. Eu tenho a percepção das coisas. Pergunta pra mim, vai aqui, Flavinho. O Guardiola falou time grande, time pequeno, ou não falou isso? Eu não sei entender. Eu não sei entender. Eu não entendi, Flavinho. Você tem que entender. Flavinho, o Eduardo Batista. Já chegou demitido. Você tá de brincadeira comigo, cara? Esse cara já chegou, já tá fora do Palmeiras. Aí é mole, cara. Agora o Guardiola não. O Guardiola tem que passar um pano. Com aquela voz. Vai passar o brasileiro tem que parar com essa síndrome de vira-lata. Viu, Flavinho? Pausa. Nós temos excelentes profissionais aqui com capacidade de treinar qualquer time do mundo. Não tem. E não temos que... Eu não falo a língua, Edmundo. Você sabe disso. A língua é outra coisa. Não tem capacidade. Aí é questão de educação. Bota o melhor de técnico brasileiro, o Tite. Tite tá aprendendo italiano. O Bayern de Munique. Não vai treinar, bicho. Não fala alemão, não fala inglês. Mas o Tite fala italiano.
Tudo bem, mas quantos jogadores italianos tem? Não, mas ele poderia ir pra Juventus, ele poderia ir pra Inter. O Guardiola foi pro Bayern de Munique e ficou um ano estudando alemão. Em Nova York. E fala alemão fluentemente. Não é complexo de virar lá. O Ancelotti fala a também. A questão da língua pro brasileiro, você jogou na Europa, você sabe disso. É um impeditivo. Eu fui com a minha mulher o Luxemburgo foi e com um amigo que trabalhava comigo para me assessorar, que a minha mulher estava grávida na época.